paixão de mulher. Gaivota vê a foto da filha da policial e revela que a surpresa é porque está grávida e o filho é do amigo. Ela afirma que precisa estar olhando para ele quando contar. Aurélio enfatiza que ama a mulher e diz que está com medo, pois teme se apaixonar. Ele comenta que uma vez se apaixonou e quase morreu, e prefere relacionamentos que não envolvem tantos sentimentos. Margarida afirma que não quer isso. O homem diz para ela ter um pouco de paciência e esperar um pouquinho. A mulher o beija e se despede dizendo até amanhã. Aurélio estranha e diz para ela falar para o gringo não vir mais. Margarida nega e fala que o beijo é para ele não esquecer o que está perdendo caso não haja logo. Aurélio sai sem graça do local. A mulher da imigração afirma que novelas não importam no país, e sim as leis. Ela informa que não pode deixá-la entrar nos Estados Unidos. Gaivota implora pela mãe e diz que irá voltar para o país de origem dela. Ela esclarece que só quer que ele volte para a Colômbia com ela e diz que, se quiser, pode ligar para o escritório. Sebastião fica observando o celular de Gaivota. Margarida e o gringo bebem juntos. A mulher questiona o motivo de um gato feito ele estar colhendo café na Colômbia. Arthur revela que estava cansado da vida que tinha e resolveu largar tudo para viajar pelo mundo. A mulher demonstra interesse em viajar pelo mundo. O gringo incentiva ela a viajar e diz que tudo é possível. Ele comenta que não é tão difícil assim. Sebastião liga para Aurélio e conversam sobre o café especial. Ele pergunta pela Gaivota e Dona Carmela. O capataz comenta que se manteve afastado do assunto por respeito a Júlia e tenta contar que Gaivota está pedindo o número dele, mas Lúcia chega ao escritório e o Valerro avisa que precisa desligar. A mulher percebe o celular de Gaivota na mesa e não gosta. Ela sai do local avisando que vai pegar café para eles. A mulher da imigração autoriza a entrada de Gaivota no país. A colombiana agradece à policial. Margarida questiona o motivo de Arthur ter ficado na cidade, mesmo conhecendo vários lugares. O homem confessa que acabou se enganando com Paula, mas comenta que se apaixonou pela Colômbia e pelo café. A mulher ressalta que, com os olhos dele, ele vai conseguir trabalho em qualquer lugar. O gringo nega e diz que não liga para dinheiro, mas para experiências de vida. Ele afirma que os camponeses são as pessoas mais importantes do país, mas são pouco valorizados. Margarida comenta que os governantes deles são burros e parecem nem ter ido à escola. Ela afirma que o dinheiro não é bem distribuído entre as pessoas. Sebastião avisa Lúcia que falta mais 1 hora de trabalho e sugere que ela vá na frente que ele depois alcança. A mulher diz que pegou um freelancer e por isso vai ficar com ele. Ela pergunta se ele ainda pretende estar na Café Elite. O homem nega e diz que prefere a independência dele por causa do Ivan. Ele conta que nunca chega a uma decisão com o irmão e comenta que, se cada um contribuísse em conjunto, o negócio cresceria. Lúcia comenta que não conseguiu fazer isso na empresa e que até hoje não conseguiu se reerguer depois de fechar a empresa. Sebastião diz que sabe o quanto ela trabalhou para conquistar o que tem. A mulher afirma que não serviu para nada, pois agora está morando de favor e pegando dinheiro emprestado. Ela comenta que sente que perdeu tudo. O Valerro diz que nunca esqueceu o que ela fez por ele e fala para ela não se sentir mal quando ele ajudar, pois faz de coração. Lúcia agradece. Gaivota tenta pedir ajuda para chegar até a Café Elite. Uma mulher ajuda a colombiana com a tradução e a encontrar o endereço da empresa. Lúcia diz que as coisas seriam bem mais fáceis se eles fossem mais que amigos. Sebastião ri e confessa que, apesar de estarem se dando bem, ainda precisa de um tempo. Lúcia afirma que dará esse tempo, mas não acredita que ele ainda pensa naquela mulher. Ivan conta ao parceiro que terão que mudar o plano, pois a mãe não deixou vender a empresa de café. Carlos Mário afirma que já está tudo pronto para a primeira remessa e que conhece um cara que tem contato com diversos compradores. O Valerro explica que, sem a marca, vai ser difícil conseguir os certificados de exportação. Carlos comenta que não pode mais postergar a entrada do dinheiro e que precisa trazê-lo e pagar. Ele afirma que o Valerro deveria ter pensado nisso antes de oferecer a marca e diz que ele terá que ignorar a mãe e vender a marca. Ivan nega e diz que eles vão acabar começando de trás para frente. Carlos afirma que começaram errado quando Valerro ofereceu a marca antes de falar com a mãe e comenta que para ele não é tão importante lavar quanto trazer o dinheiro, e que o problema é dele. Ele fica irritado com o Valerro. Márcia diz ao marido que, para as coisas melhorarem, eles deveriam se mudar para Bogotá. O homem conta que sente frio lá. Margarida conta para o gringo que viajou pelo país tentando diminuir a desigualdade e acabou se envolvendo com algumas pessoas piores do que as que têm poder.
Ela comenta que às vezes deveria ter feito mais. Arthur questiona do que ela está falando. Margarida muda de assunto e se pergunta se Gaivota vai cantar no bar, brincando que ela foi demitida de lá também. O gringo fica surpreso ao saber. A mulher convida ele para dançar. Os dois começam a dançar juntinhos. Aurélio observa de longe, enciumado. Ao chegar em casa, Ivan pergunta à esposa o motivo dela não ter ido à casa da mãe dele. Lucrécia mostra o brinde do hotel da cidade e pergunta o que ele estava fazendo lá. Ivan diz que foi almoçar com alguns distribuidores. A mulher comenta que os funcionários o conhecem bem. O Valerro pergunta se ela acha que ele vai ao lugar para se encontrar com alguém. Lucrécia diz que não sabe e pede que ele fale algo. O homem nega e pergunta qual o problema dela. A loira comenta sobre o número que ligou, que o marido disse não conhecer. Ela revela que ligou para o número e uma mulher atendeu dizendo que era um milagre. Ivan fica nervoso e nega relação com essa pessoa. Lucrécia afirma que a pessoa reconheceu o telefone do escritório dele. Ela pergunta se o marido se casou com ela só para ter filhos e diz que, se foi para isso, vão acabar agora. Bernardo vai até o bar do Carlos e diz que queria contar toda a verdade para ele. Gaivota fica impressionada com as ruas de Nova York. Sebastião fala ao telefone e comenta com Lúcia que terá que viajar para Brasil, Colômbia e Panamá. Ele conta que tem bons cafés e clientes importantes. Lúcia pergunta quando será. O Valerro revela que em 2 dias e convida a mulher para ir junto. A loira fica animada e aceita. Carlos comenta que está precisando de alguém para ajudar no bar e na cozinha, e confessa que é horrível fazendo café. Bernardo diz que pode ensiná-lo. O empresário aceita o café. O Valerro pede desculpas ao rapaz e diz que é muito difícil assimilar tudo isso. Ele comenta que nasceu numa família muito tradicional e que os pais foram casados muito tempo. Carlos comenta que os pais dele também, e que estão casados há 45 anos e vão à igreja todos os domingos. Ele afirma que os pais aceitam ele do jeito que é. Ivan diz à esposa que não faz ideia de quem seja, mas comenta que pode ser a esposa de Carlos Mário. Ele brinca que o homem faz a esposa de secretária e diz que, se ela não acredita, é só ligar para tirar a dúvida. A loira nega e diz que não quer parecer louca. O Valerro afirma que a esposa parece paranoica. Lucrécia nega e diz para ligarem para o número para ver se é o mesmo do Carlos Mário. Ivan começa a fazer drama, dizendo que é um merda e que o casamento acabou. Carlos conta a experiência com os pais e confessa que, no final, só queria que alguém desse um abraço e dissesse que as ações dele não levariam para o inferno. Bernardo pergunta por que os pais dele não descobriram, mesmo a escola sabendo. O homem explica que os pais já tinham percebido pela maneira de se expressar e pelos gostos. O Valerro confessa que sempre soube disso, mas nunca teve coragem de contar para alguém. Carlos conta que, quando saiu de casa, os pais disseram que o amavam e que sempre o apoiariam. Bernardo afirma que isso nunca aconteceria na família dele. O homem comenta que por isso ele deveria conversar com a família, pois assim conseguiria se expressar muito mais facilmente. Gaivota procura ajuda nas ruas de Nova York para chegar ao escritório de Sebastião. Bernardo diz ao rapaz que às vezes se sente incomodado com comportamentos de algumas pessoas como eles. Carlos diz que entende, mas comenta que cada pessoa decide como levar o relacionamento, e que quer alguém que possa se comunicar bem, ter confiança e ser fiel. Ele pergunta se o Valerro entende e diz que nem todos os gays são promíscuos e nem todos os heterossexuais são fiéis. Bernardo agradece e sugere que eles deveriam brindar com um café. Sebastião cancela a agenda do dia e chama Lúcia para ir embora. A mulher conta que tem uma surpresa e que fez uma reserva no Rogers. O Valerro lembra que foi lá que pediu ela em casamento e que ela tinha negado. A mulher confessa que se arrepende bastante e que nunca perde as esperanças. Ela diz que a intenção é animá-lo. Sebastião a beija. Gaivota chega ao escritório e tenta procurar Sebastião na recepção. A recepcionista avisa que ele não está mais no escritório. A mulher pergunta de que horas o encontra. Sebastião passa no fundo com Lúcia e não vê Gaivota. A recepcionista diz que amanhã ele estará de volta. Gaivota fica aflita e pede o número do Valerro para poder avisar que está lá. A mulher diz que não pode passar a informação, mas que vai ajudá-la, e avisa que, se ela sair agora, pode encontrar Sebastião. Gaivota sai pelas ruas chamando por Sebastião. O Valerro e Lúcia andam pela calçada. Lúcia decide voltar para o restaurante para trocar a bebida. Sebastião fica na calçada esperando. Gaivota aborda um cantor de rua e começa a cantar. Sebastião percebe a voz e vai até ela. Ao ver o amado, Gaivota corre para abraçá-lo.
Ela o beija apaixonadamente. Carlos se desculpa pelo café ruim. Bernardo dá algumas dicas. O homem brinca dizendo que está contratado e comenta que seria bom ele morar sozinho. Ele diz que o rapaz vai saber administrar bem o tempo. O Valerro pergunta se foi por isso que ele alugou o bar. Carlos conta que comprou o imóvel e fala que está atolado em dívidas por isso. Bernardo diz que, se a comida for igual ao café que ele serviu, vai ser difícil. Carlos ri e diz que tem recebido muitos currículos, inclusive da Marcela e do Lemarcos. Bernardo fica sério e pergunta se vai contratar os dois. O homem pergunta por que ele ficou assim e diz que achava que nunca mais o veria. Ele ressalta que os dois são de confiança e cozinham muito bem. Bernardo concorda que eles são ótimos na cozinha, mas confessa que não quer que ele contrate os dois porque não quer que ninguém da família descubra. Sebastião pergunta o que Gaivota está fazendo em Nova York. A mulher diz que veio procurar por ele, pois perdeu o telefone que ele deu e não conseguiu mais falar com ele. O Valerro pergunta se ela perdeu ou desligou. A mulher fica confusa. Sebastião indaga porque ela mentiu para ele depois de tudo o que aconteceu. Gaivota pede para ele ser mais claro, pois não está entendendo. Lúcia chega chamando-o de amor e pergunta o que a mulher está fazendo lá. Gaivota fica em choque. Carlos apresenta algumas partes do bar para o amigo. Bernardo recebe uma ligação da mãe. Júlia informa que Gabriela está esperando por ele e que preparou um almoço. O homem confessa que esqueceu. A mulher diz para ele ir imediatamente e inventa para Gabriela que ele está no trânsito. Bernardo avisa que precisa ir e se desculpa por sair logo. Carlos diz que não precisa se desculpar e agradece por ele ter ido. Eles se abraçam. O Valerro agradece e diz que está mais tranquilo. Promete voltar. Gaivota se desculpa por atrapalhar e diz que vai embora. Sebastião tenta segurá-la. Lúcia chama Sebastião de amor novamente e pergunta se ele quer que ela espere no apartamento ou no bar. Ele diz para esperar onde quiser. A loira se afasta, mas permanece perto para escutar a conversa. Gaivota afirma que veio a Nova York para procurá-lo, para que se encontrem de novo, e lembra que ele disse que a amava e para esperar por ele. A mulher afirma que ele disse para lutarem juntos e que estariam sempre juntos. Sebastião questiona o que ela queria que ele fizesse depois de tudo o que fez a família dele. Gaivota indaga o que fez contra eles. O homem diz que ela se aproveitou do pai dele para tirar vantagens. A mulher nega e diz que já explicou o que aconteceu. O empresário comenta que só não sabia que ela inventou o suposto sequestro para ser a heroína e receber as terras do pai dele. Gaivota fica assustada e pergunta de onde ele tirou isso. Sebastião afirma que ouviu do cúmplice dela. A mulher fica mais confusa e diz que não tem cúmplice. O Valerro diz para ela agradecer a mãe dele por não ter denunciado e comenta que, depois de tudo, ela foi seduzir Ivan e, como o irmão não caiu, veio atrás dele, que acreditou em tudo que ela disse. Gaivota pergunta se é isso que ele pensa dela. O homem diz que, infelizmente, se apaixonou por esse tipo de mulher. A colombiana comenta que não sabe de onde ele tirou isso e não acredita que ele pense assim dela, depois de tudo que viveram. Ela pergunta se o amor enorme que ele sentia era mentira e diz que ele se deixa levar pelo que faz a cabeça dele. Sebastião afirma que há provas. Gaivota pergunta quais provas, diz que não sabe quem falou essas coisas, indaga se ele acha que ela seria capaz de prejudicar o pai dele ou alguém. A mulher chora copiosamente e pergunta se ele acha que inventou o amor que sentiu por ele, e diz que, ao invés disso, ele prefere acreditar que ela é oportunista. O Valerro pede para ela se explicar. Gaivota afirma que não vai explicar nada, pois errou ao se apaixonar por alguém que não a conhece e que é capaz de pensar toda essa porcaria dela. Ela se retira e vai embora. Lúcia fica em choque. Bernardo chega em casa e encontra Gabriela. Júlia avisa que foram convidados para jantar na casa dela na sexta-feira e que vai deixá-los a sós. O homem diz que não fica bom ela não ir procurá-lo lá. A mulher diz que precisou, pois ele está sempre trabalhando e sem tempo para eles. Bernardo diz que está muito ocupado, pois tem trabalho acumulado devido aos dias que passou na fazenda. Gabriela o beija e diz que agora podem aproveitar o tempo juntos. Bernardo se afasta do beijo. A mulher comenta que ele vai continuar ocupado pelo que percebeu. O Valerro diz que precisa. Gabriela pergunta o que ele vai fazer com ela, já que só tem tempo para trabalhar. Ela indaga se ele só queria alguém para acompanhá-lo no casamento do irmão. Bernardo nega. A mulher salienta que é sempre ela quem liga e procura por ele, e que ele nunca se esforça para se verem. O Valerro diz que ela tem razão e que se enganou. Ele diz que não está pronto para essa relação e que no momento não dá para conciliar o tempo com o relacionamento.
O homem ressalta que eles pensam e sentem muito diferente. Gaivota chora copiosamente pelas ruas de Nova York e se sente perdida.